Oi, crianças! Então vamos começar mais um dia de aula. E para a nossa devocional, eu vou ler o versículo da Palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, só essa partezinha aí. O que esse versículo nos fala? Vocês agora são pequenos, não é? Então, o que é importante para vocês nesse momento? Brincar, se divertir. Tem atividades para fazer? Tem, então tem que ser responsáveis também. Vocês têm que ajudar em casa. Às vezes mamãe e papai precisam de uma ajuda, então vocês têm que ajudar em casa. Então, isso é muito bom. Brincar é bom. Ajudar os outros é legal. É melhor ainda. Vocês terem responsabilidades com atividades da escola, atividades do lar, também isso é muito bom para que vocês cresçam, amadureçam e tenham responsabilidade. Isso é ótimo para a nossa vida. Mas, e o mais importante de tudo? Citei muitas coisas que vocês podem fazer em casa, mas uma delas eu não citei. Será que vocês pegam a palavra de Deus para ler? Ah, tia, eu não sei ler. Certo, não sabe ler, mas sabe pedir para alguém ler? Então, é muito bom, gente, a gente ler a palavra do Senhor, porque como eu digo sempre, a palavra do Senhor, ela diz qual é a vontade dele para as nossas vidas. Se a gente não pede para alguém ler, como é que a gente vai saber? Não é? Como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então, tantas coisas acontecem de maravilhosas nas nossas vidas quando a gente medita nas palavras do Senhor. Porque Deus fala conosco o tempo todo através da sua palavra. Então, que a gente possa, antes de tudo, a gente possa meditar em sua palavra, a gente possa pedir para alguém ler a Bíblia para a gente, saber das histórias que já aconteceram, que Deus lutou pelo seu povo, Deus fez milagres, maravilhas, coisas incríveis tem nesse livro aqui. É só a gente querer pedir ao Senhor também que coloque esse desejo no nosso coração, certo? Então, meus amores, por mais que vocês façam tudo, que a vida de vocês possam ser muito atarefadas, mas não se esqueçam de colocar Deus em primeiro lugar, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Oi, crianças, a nossa aula de português, vamos falar sobre nomes. Isso mesmo, nomes. A gente sabe que tudo ao nosso redor, tudo que conhecemos tem nome, não é? Então, por exemplo, isso aqui, como é que se chama? Uma fita adesiva. Isso aqui, como é que se chama? Um livro. Esse daqui, o que é que se chama? Um caderno, não é? Então, tudo que conhecemos tem nomes. Vocês sabiam que lá no Jardim do Éden, Deus, quando ele criou Adão, Deus deu inteligência a Adão para que ele colocasse nome em todas as coisas, em todos os seres viventes? Isso mesmo. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 20, diz assim: deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Adão, com certeza, ele foi um homem bem inteligente, não foi? Porque para você criar o nome de todos os animais, por exemplo, pato. Quem foi que deu esse nome, pato? Aquele animalzinho que faz quack, 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 quack. Adão, lá no Jardim do Éden. Isso mesmo. Leão deu nome ao gato. Então, Adão, ele foi colocando o nome de todos os animais domésticos e dos animais selváticos também. Deus deu inteligência a Adão para isso. Ah, mas espera aí. Ô tia, isso aqui, essa caneta, por exemplo, na época de Adão não existia esse instrumento, não é? Não mesmo, mas Deus deu inteligência a nós seres humanos, não deu? Então, quem criou esse objeto aqui, deu o nome de caneta, escolheu esse nome caneta, certo? Então, tudo que conhecemos, objetos, frutas, animais, tudo mesmo que conhecemos tem nome, precisa de um nome, não é? Quando a gente nasce, nossa mãe, nosso pai, quando a gente já está na barriguinha ali,
nossa mãe e nosso pai já pensam no nome que vai dar a gente, não é? Então, quando eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe, ela já tinha escolhido o meu nome. Então, ela disse: vou colocar o nome dela de Maiara. Meu filho, por exemplo, quando ele estava na minha barriguinha, eu já tinha pensado no nome para ele. Então, assim foram com vocês. Todos nós temos nomes. Pessoas têm nomes. Então, todos os objetos têm nomes. Frutas têm nomes. E isso que vamos estudar hoje, sobre esses nomes, ok? Tem algumas coisas que damos o nome a ela, que elas apresentam de formas diferentes, mas têm o mesmo nome. Por exemplo, esse daqui, eu tenho esses dois pilotos. Se vocês puderem notar, eles são de formatos diferentes, são de marcas diferentes. A cor é a mesma, mas eu poderia até pegar outra cor. Mas eles são totalmente diferentes, não são? Mas o que é que eles são? São pilotos. Servem para quê? Para escrever no quadro, não é? Então, para algumas coisas, que mesmo elas sendo de formatos diferentes, têm o mesmo nome. Então, esses nomes, vocês vão ver muito em frutas, objetos, como esses daqui, por exemplo. Esses nomes são chamados de nomes comuns. Sim, nomes comuns, porque é comum a gente ver vários objetos da mesma coisa, só muda o formato, o tamanho, a cor, mas que ela é a mesma coisa. Esses pilotos aqui servem para escrever no quadro. São de formatos diferentes, mas são pilotos. Poderia dar outro exemplo. Por exemplo, o livro. O nosso livro é esse daqui, não é? Certo? Mas se eu pegar esse livro aqui, são iguais? Esses livros são iguais? Não. Um é para atividades, outro é para devocionais. Tem histórias bíblicas aqui. Mas todos dois são livros, não são? Isso mesmo. Então o nome livro é um nome comum, porque esse nome livro, ele é o nome de todos os tipos de livro que vamos conhecer. A Bíblia, por exemplo, ela é o quê? Não é um livro? É, só que é um livro que contém o quê? A palavra de Deus. Então, todos esses aqui que estão na minha mão são livros. São diferentes, mas são livros. Então, esse nome livro é um nome comum, porque todo tipo desse material aqui, desses objetos, eu vou colocar esse nome, livro, não é? Então, a mesma coisa acontece com outros objetos. Então, canetas, lápis, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esses lápis aqui são lápis de cor. Tem cores diferentes? Tem. Mas eles servem para quê? Para colorir, não é? Deixa de ser lápis? Não. Então, o nome lápis é um nome comum. Por quê? Porque eu vou dar a esse tipo de objeto aqui, ó. Esses objetos se chamam lápis, porque ele tem essa função de colorir, de escrever. Então, são lápis. Então, esse nome lápis é um nome comum, porque eu vou dar todo tipo de objeto que seja iguais a esse, ok? Ah, mas a Cia está falando sobre nomes comuns. E nomes comuns, eles se escrevem com letra minúscula. Lembram que a gente aprendeu sobre o nosso alfabeto? E o nosso alfabeto tem 4 formas de se escrever, mas a gente escreve com o quê? Com letra cursiva, não é? Então, a nossa letra cursiva ela pode ser tanto maiúscula quanto minúscula. Para esses nomes que eu falei para vocês, que são nomes comuns, eu escrevo de forma minúscula, ok? Cursiva minúscula. Então, vou colocar aqui no quadro para vocês verem. O minúsculo da palavra caneta. Então, eu inicio com a minha letra cursiva minúscula. Minúscula é aquela letra menorzinha, não é do tamanho não, tá? É a forma como eu escrevo. Então, caneta. Olha só como eu escrevi a minha palavra caneta. Então, caneta é um nome comum para todo aquele objeto que tem aquela tinta, que tem aquela ponta, daquela forma específica. Tem várias formas de caneta, né?
Então vocês podem até ver que tem canetas com bichinhos, canetas simples, mas são canetas. E quando eu quero dizer que uma palavra, por exemplo, um nome, ele não é comum, é um nome próprio. Por exemplo, o meu nome. O meu nome é Maiara, não é? Mas pode ter outras pessoas que se chamam Maiara. Não existe. Não existe quando a gente está numa sala de aula e tem várias Marias, vários João, vários José, não é? Mas aquelas Marias, aqueles Joões, aqueles Josés são a mesma pessoa? Não. Cada pessoa é única, não é? Então só existe eu nesse mundo. Por mais que eu tivesse uma gêmea, mas ela não seria eu. Então só existe eu nesse mundo todinho, só existe eu. Meu nome, Maiara, pode ter outras pessoas com o meu nome, mas esse nome me pertence. Então, nome de pessoas, nomes de países, nomes de cidades são específicos, são particulares daqueles que pertencem. Então, esses nomes se escrevem com letra maiúscula. Então, letra maiúscula inicia com letra maiúscula, tá? Então, vou escrever aqui meu nome, Maiara. Olha só como é que eu vou escrever meu nome. Meu M tem que ser maiúsculo, porque não começa com M, M-A, ma. Então, Maiara. Maiara. Então, meu M cursivo maiúsculo e o meu C aqui foi minúsculo porque é uma palavra comum, caneta é uma palavra comum. E Maiara é um nome próprio, é daquela pessoa que pertence àquela pessoa. A nossa cidade, como é o nome da nossa cidade? Maceió, não é? Maceió, deixa eu escrever aqui o nome Maceió. M maiúsculo, porque é um nome próprio. Tem outro lugar que se chama Maceió? Não. Não tem outro lugar que se chama Maceió. Só tem a nossa cidade, assim como o nosso estado. Alagoas. Alagoas também começa com a letra A maiúscula, porque só tem o nosso estado de Alagoas. Então, nome de lugares, né? Nome de estados, de países, de planetas. Sim, planeta. Porque existem outros planetas com nomes iguais? Não. E os planetas, eles são iguais? Também não. Por exemplo, o nosso planeta Terra. Só tem o nosso planeta que tem essa água maravilhosa, as plantas, as árvores, tudo que vemos assim, que é tão boa a natureza, só existe no nosso planeta. Por exemplo, em Marte já é outro planeta. Então, tem uma característica própria dele também, assim como os outros, Vênus, Júpiter e assim vai. Então, por isso que tem nomes próprios, porque é particular daquele que pertence. Então, Maiara é o meu nome. Tem outras Maiaras? Tem, mas Maiara, por exemplo, é o nome daquela pessoa. Ela é igual a mim? Não, por isso que é próprio. Países. Tem países com nomes iguais? Não. Brasil. Brasil, só porque eu saiba, só existe o nosso, não é? Então, não existe outro país que se chama Brasil. Existe? De jeito nenhum. Então, Brasil, esse nome Brasil pertence ao nosso país. É próprio do nosso país. Então, por isso que se escreve com letra maiúscula. Deixa eu escrever aqui o nome Brasil para vocês verem. Olha o B. B maiúsculo. Brasil. O B maiúsculo, ok? Então, no caso, né, foi a aula de hoje sobre nomes próprios, nomes comuns. E para vocês fixarem, tem atividade no livro. Então, na página 117, fala um pouquinho sobre isso, sobre nomes próprios, nomes comuns. Então, aqui diz, né? Nome de objetos, de frutas, tipos de animais,
entre outros, são chamados de nomes comuns. E eles são escritos com letra minúscula. Então, aqui dá exemplos. Por exemplo, o cachorro. Cachorro, sim, esse nome, essa palavra cachorro, ele é dado a quê? A todo animal que faz au, au, não é? Então, mas todos os cachorros são iguais a esse? Não, são diferentes, não é? Mas todo animal que faz au, au, late, é chamado de cachorro. Então, é geral esse nome, cachorro, por isso que é um nome comum. Então, todo animal assim é chamado de cachorro. Menina, essa palavra menina é dada a quê? A toda pessoa, criança, que seja do sexo feminino, que seja criança, não é menina ou menina. Se fosse menino, menino é do sexo masculino. E aqui, cidade. Aqui mostra a cidade de Rio de Janeiro, mas uma cidade, nome cidade. Cidade, esse nome é falado para todo tipo de cidades, ok? Então, já o nome próprio é o quê? É o nome das pessoas, o nome das cidades, o nome de estados, países, e eles são escritos com letra maiúscula, certo? Então, esse cachorro aqui são a mesma imagem, mas aí o exemplo é diferente. Então, o cachorro, o nome do cachorro, Apolo. Ah, mas o nome do cachorro é Apolo. Então, Apolo eu vou escrever com letra maiúscula, porque é o nome desse cachorro. A menina, Bruna. Bruna! Ela deixou de ser só uma menina. Ela deixou de ter esse nome comum, menina. Ela é a Bruna. Então, o nome próprio dela, Bruna. E a cidade de Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro também se escreve com letra maiúscula porque é o nome daquela cidade. Só existe essa cidade com esse nome, Rio de Janeiro, certo? E atividade vai aqui, ó, da página 118, que vocês irão colocar se é letra maiúscula, se é letra minúscula, se é nome próprio ou nome comum. E aqui também, 119, vocês irão circular as letras maiúsculas que apresentam no trava-línguas. E aqui vocês irão preencher nesse quadrado aqui. E aqui irão encontrar o nome desses animais listados no caça-palavras, certo? Então essa foi a atividade de hoje, meus amores. Beijos, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Qualquer dúvida, podem falar, tá? Beijos. Tchau, até a próxima aula.